Olá a todos, bem-vindo a mais um podcast MGS. Hoje estamos aqui com nosso queridíssimo Fábio, Samuel e Vitor, três profissionais de mercado respeitados. E hoje eu vou começar com uma provocação. Ixi, bora. MGS é conhecida como uma empresa à frente do seu tempo, na parte de tecnologia, desenvolvimento de produto. E alguém me contou sobre o Newtek, é isso mesmo? Estou até vendo aqui na mesa, aqui, ó, Newtek, MGS, PSA. É isso mesmo? Fábio, me conta um pouquinho dessa história. Então, olá para todos, né? Então, é muito bom estar aqui hoje. Isso aqui hoje é um marco, né? Um divisor aí a nível de produtos. A gente já vinha pensando nesse nome há algum tempo. Esse material, a gente está fazendo uma substituição do antigo Tecnil PSA, que era uma marca de antigamente, produzido pela Rodia, né? Que a MGS comprou na época as máquinas e durante muito tempo usou o nome Tecnil PSA. E agora, de um tempo para cá, a gente desenvolveu esse produto, esse nome, né? A nível, o produto é basicamente o mesmo, né? Então, é o Tecnil PSA, que virou o Newtek PSA agora, né? E já aproveitando o gancho de início, o que é o PSA? Que muita gente no mercado fala, pô, o que é o PSA? O que é o PSA? O PSA é o produto semi-acabado. Então, são as siglas de um semi-acabado, né? Samuel, pega ali uma barra ali, cujo qual essa barra aqui vai virar uma peça, né? Uma peça, ela vai ser mecanizada, vai ser usinada, né? E vira uma peça. Então, o Tecnil PSA virou agora o Newtek PSA. Não é isso, Vitor? É isso aí. Aproveita o gancho aí. Antigamente, quando a Rodia, no início aqui da história dos plásticos no Brasil, tinha uma empresa chamada Rodia. Ela é uma empresa francesa, Isso do grupo 35 anos, 40 anos atrás. 40 anos atrás. Roland Polen, que depois virou Rodia Brasil, e eles produziam matéria-prima e também produziam semi-acabado, produto semi-acabado, o Tecnil, a marca deles. Depois entrou a MGS com o Nylon 6. E o Nylon 6 começou a tomar espaço do Tecnil, que é um produto excepcional. E a Rodia, ela entendeu que o mercado dela no Brasil não era o semi-acabado, era a matéria-prima. Então, ela procurou no mercado alguém competente, alguma empresa competente para dar continuidade na marca Tecnil, que é a marca forte. E aí que dentro do processo de seleção da Rodia, eles conheceram a MGS, fizeram algumas visitas, né, de conhecer os donos, né, na época o Fábio, o Márcio, que é o irmão do Fábio, o seu Mário, e entenderam que a MGS era a empresa melhor selecionada para dar continuidade à marca Tecnil. E assim foi por vários anos. Então, a MGS não só comprou o maquinário da Rodia, que produzia o semi-acabado, assim como comprou também o direito de usar a marca Tecnil, né, por tempo indeterminado. E a MGS começou a fabricar o Tecnil e mandava as amostras para a Rodia fazer os testes para verificar se estava tudo de acordo e tal. E depois de um tempo, a Rodia ela foi vendida para uma outra empresa, que foi vendida para uma outra empresa. Isso acontece muito no mercado de plástico, né? Uma empresa maior compra uma menor. E daí a marca Tecnil foi descontinuada. E foi nesse momento que nós entendemos que a MGS já estava tão conhecida no mercado que ela não precisava mais da marca Tecnil para se referenciar, porque a MGS já é uma referência. Perfeito. E até então que nós entramos com a ideia de ter a nossa marca própria, né? Tirar o Tecnil, já que já não tinha mais autorização, né, de usar essa marca, porque já não era mais a Rodia, e chegamos no nome Newtek. E dentro Newtek MGS PSA. Desenvolvimento do produto, né? Quando vocês, né, tiveram um insight e falaram, precisamos criar um produto específico, os principais desafios na época, né? Qual foram os principais desafios que vocês tiveram no desenvolvimento desse produto? Esse produto em si, como o Vitor falou, ele foi o início no Brasil da produção do semi-acabado, né? Perfeito. A resina em si, esse material, ele tem uma característica superior ao nylon 6 comum, né?
também superior ao no próprio nylon cast, né? O nylon fundido. Então, o que acontece? Esse material ele tem algumas vantagens a nível de temperatura de trabalho, estabilidade dimensional, peso específico, que ele é mais leve do que o nylon fundido. São uma série de fatores que é um produto que o pessoal usando, ele gosta. O pessoal acaba pagando um pouco mais, ou seja, é um material que tem um custo maior em si de processo, ele tem que passar por alguns estágios de processo que é um pouco mais, tem um custo maior do que o nylon 6 em si comum, né? Então, a gente está focando no produto, sempre focou nisso, porque ele tem uma estabilidade melhor, ele tem uma temperatura de trabalho maior. Ele é um produto com diferencial a mais em função na aplicação no campo, né? Na aplicação da peça em si no produto final. Então, na linha de desgastes, na linha de impacto, ele é um material muito bom, muito estável, né? Muito, né, Vitor? Né, Samuca? A gente vê que quando a gente, às vezes, convence o cliente, coloca algumas posições de técnicas, algumas especificações, o pessoal aceitando e comprando, ele encara o produto e fala assim, pô, eu não quero voltar mais pro produto que eu tinha, eu vou ficar no New Tech, aí, que seja o Tech New e o 66/6, né? Que é um copolímero, uma junção de duas resinas, né? O New Tech. É bom enfatizar que a fórmula permanece a mesma. Sim, lá da época da Rhodia, né? Então, a única coisa que mudou foi a migração do nome Tecnil, que não existe mais, para New Tech. Mas o produto continua o mesmo, né? O Fábio falou, é o material copolímero, que tem dois tipos de nylon que se fundem e formam o New Tech. E até uma curiosidade, hoje no mercado, nas indústrias, muitos desenhos técnicos levam o nome Tecnil, mas nem sempre é o Tecnil que é usado, porque só existia o Tecnil no passado, então tudo era Tecnil. Então hoje é comum você ouvir no mercado algum cliente pedindo nylon 6 ou PP ou PAD, seja o que for, como Tecnil. Ficou esse nome aí, né? Popular. Né? Mas assim, o Tecnil, o New Tech é um material nobre, o preço é diferenciado, mas ele tem suas características que destacam ele realmente como um material nobre. Bacana. A produção me avisou aqui agora que a gente tem pergunta aqui no chat. O pessoal está João Pedro perguntando para o Samuel. O que torna o New Tech PSA MGS diferente do Polyamida? Então, na verdade... pergunta. Não, assim, interessante. O Tecnil, que nem o Vitor comentou, o Tecnil é tipo aquela marca, tipo Nescau, né? Um achocolatado. Justamente porque todo mundo só conhecia o Tecnil, todo mundo chama de Tecnil, PP de Tecnil, nylon de Tecnil e por aí vai. Mas quais são as principais diferenças, tá? A gente poderia até colocar, tem uma tabelinha que a gente trouxe, que é uma espécie de um comparativo, né? Que é uma primeira tabelinha. Pedir para a produção já está. Se o pessoal conseguir colocar. Essa tabelinha. Bom, aí, na verdade, aquele símbolo ali é de aproximado, né? Dentro da engenharia. Então, significa que é uma temperatura de trabalho aproximada. Os coeficientes aqui, eles são aproximados, né? Qual que é o grande desafio? O New Tech, ele veio justamente como um nome forte para quebrar justamente essa cultura que todo mundo tem do Tecnil. E estabelecer dentro do mercado um comparativo que hoje não é conhecimento das principais empresas, né? A respeito da aplicação, por cultura de compra. Então, como o pessoal não tem o costume de comprar o New Tech ou o Tecnil pelo contexto do mercado dos últimos anos, o nosso objetivo é justamente trazer essa possibilidade para os clientes que eles nem estão enxergando. Essa tabelinha, até depois, se vocês quiserem, a gente pode compartilhar, né, com vocês, vai estar lá no nosso site. Ela explica o comparativo do nylon 6.6/6, o nosso New Tech, com as outras poliamidas, né? Então, tem alguns pontos. Por exemplo, resistência mecânica, absorção de umidade, estabilidade dimensional, resistência ao impacto, temperatura de trabalho, facilidade de usinagem. Tem o custo relativo, que é o contexto justamente do preço da aquisição. Quando você vai comprar, por exemplo, um nylon fundido em comparação ao nylon 6.6, o New Tech. Resistência química e principalmente o contexto das aplicações ali embaixo, né? O que acontece? Eu diria hoje, tá, pelo que a gente tem visto, que uns 80% das aplicações onde essa poliamida, por exemplo, o nylon fundido, que é um exemplo, que é o PA6G da MGS, ele pode ser substituído pelo New Tech.
E o principal ponto é a questão de custo-benefício, a questão do preço. Ele é muito mais atrativo em termos de custo do que o nylon fundido, por exemplo, que é o PACG ali da MGS. Então, nosso objetivo é justamente isso, trazer essa consciência tanto para os engenheiros, aí, principalmente para os distribuidores também dessa possibilidade, que é uma coisa que a gente já está vendo lá na própria FGM, né, que é um braço lá da empresa, que algumas empresas já que utilizam outros tipos de materiais estão conseguindo aplicar o nosso NewTek aí em substituições, aí, em algumas aplicações. Então, a tendência é uma maior utilização desse produto. Sim. Sim. Até Naturalmente, no mercado, ele vai tomar um espaço. Até o pessoal aí, antigamente eu estava nascendo, né? E o Vitor e o Fábio já estavam vendendo plástico. Eles possuem até alguns históricos do passado. Até podem comentar a respeito disso. Do quanto era o volume expressivo, né? Justamente da utilização desse antigo Tecnil e que perdeu-se por cultura de compra mesmo do mercado, entendeu? Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. E há outras questões, mas o nosso objetivo é justamente trazer de volta essa consciência para o pessoal da possibilidade do quanto esse material aí pode entregar, né? O nosso NewTek. E a aceitação do cliente, quando você vai conversar com ele, quando você expõe exatamente isso que você está nos mostrando, os diferenciais. Como que é a aceitação do cliente hoje, né, 2025, dentro desse mercado? Os clientes estão abertos à troca, a testes, a situações que, na verdade, acaba trazendo algumas vantagens, não tenha dúvida, né? Quando você vem com um produto novo, normalmente ele vem melhorado. Sim. Como é que é isso no dia a dia da MGS, internamente? Está tendo uma aceitação grande? Está tendo. Na verdade, isso aí era uma necessidade já de mercado, né? Já era uma solicitação do próprio mercado. Quando terminou ali a questão, quando a Rhodia foi comprada por uma empresa maior, e essa empresa maior foi comprada por uma outra empresa maior e desvinculou o nome Tecnil, a gente ficou um tempo sem a produção dele, porque a gente estava tentando ainda avaliar assim, puxa, vale a pena a gente continuar com esse produto? E foi aí que, para substituir essa lacuna que nós mesmos deixamos, avançou um pouco o nylon fundido em alguns casos, outros casos voltou para o nylon 6 e nylon 66, e até que decidimos voltar com a produção desse material com o nome NewTek. Decidimos, não, vamos voltar com esse material, existe essa lacuna no mercado, o mercado está pedindo esse material, e então vamos voltar a produzir. Mas com que nome, né? Aí entramos na discussão e chegamos no NewTek. E quais são as vantagens do NewTek com relação especialmente ao nylon fundido? O nylon fundido ele tem uma limitação de bitolas. Por ser um processo de fabricação diferente, é como se fosse fazer um bolo. Você tem que fazer a massa, colocar na forma, coloca no forno, esquenta e depois tira. Já o NewTek é processo de extrusão contínuo. Então, essa limitação do nylon fundido a vantagem dele está em peças maiores. Já no caso do NewTek, ele produz desde 6 milímetros até 300 milímetros. Né? Ele faz desde bastão, como tubo, como chapa, como bastão sextavado, bastão quadrado. Então, ele tem assim, uma variedade de formatos muito maior do que o nylon fundido. E isso é o que o mercado está precisando. Às vezes precisa de um material com características parecidas com a do nylon cast ou iguais à do nylon cast, mas ele gasta muito material para fazer um bastão quadrado. Ele vai pegar de uma chapa, vai cortar, vai desbastar, sendo que no caso do NewTek você consegue extrudar já à medida que o cliente precisa. E isso vai ter um ganho para o cliente em termos de perda, ele vai ter menos perda, né? Ou um bastão sextavado, ou um tubo. Né? Então, essa é uma das vantagens. A outra vantagem é a rastreabilidade do material. Então, nosso material é identificado, tem a coloração, deixa eu mostrar aqui, tem a pintura dourada, né? na ponta da peça. Esse número que está aqui indica o diâmetro em milímetros. Né? 32 essa cor, no caso aqui. 32 né? é 32 milímetros. Perfeito. Né? E tem a questão da própria etiqueta, né? NewTek. Então, quem compra sabe que esse material é o NewTek, que é o antigo Tecnil. Então, tem essa segurança, né? Essa tranquilidade e rastreabilidade do material, enquanto no nylon fundido isso não tem. Não tem essa marcação, tem vários fabricantes. NewTek é um fabricante só, é MGS. Agora, nylon fundido são vários fabricantes. Então, o cliente sabe que não, NewTek é com MGS. Então, eu sei que eu vou comprar um material com características
que se eu comprar hoje ou comprar daqui a um ano, vai permanecer as mesmas características. Então, isso que o mercado estava esperando. Quando nós chegamos a falar do New Tech, que voltaria para o mercado, é o Tech New, com um nome diferente, o mercado aplaudiu. Então, eles estavam esperando isso daí. E o nome, New Tech MGS? Porque ele vem com nome e sobrenome, né? Então, New Tech MGS. Mas até antes aqui a gente brincou, o Samuel, com o jeito dele, né? Foi um tipo sonho, assim, né? Você tava lá e daí Mas, Deus revelou. mas a gente, é o que eu falo, né? A empresa, da outra vez eu falo, a empresa é feita de pessoas. Perfeito. Né? Então, o que eu fiz? Eu falei, gente, vamos reeditar, todo mundo dê a ideia aí, o que nós vamos compor para fazer o lançamento de um nome novo. E daí eu passei para todo mundo na empresa. Todo mundo lá opinou, né? Fizemos aí vários nomes, né? Várias opções. E daí esse foi o nome que todo mundo achou mais coeso, né? Do que hoje é um novo, né? New, então, enfim. E só aproveitando também o gancho do Vitor ali, sobre o produto, a gente tem uma vantagem que o custo hoje de produção é menor do New Tech contra o nylon 6G, contra o nylon fundido. Então, a gente tem uma produtividade melhor em cima, tem um custo melhor, e a ideia é justamente focar em cima do nylon 6G. Ou seja, nós vamos pegar uma fatia desse mercado no nylon fundido com o New Tech agora PSA, que esse é o nosso foco hoje, não é isso, Vitor? É isso aí. Samuel? Então, a meta é essa. A gente tem um custo de produção melhor, a gente tem vamos dizer, um produto que é por excelência, é um produto nobre, né? Tanto quanto era produzido pela Rhodia, hoje, né, com o nome novo. E o foco é esse, vamos dizer, pegar uma fatia do nylon fundido. Ele mantém um padrão 6G. de qualidade. E custo menor que o nylon fundido, Perfeito. peso específico mais baixo que do nylon fundido. O nylon 6G, se eu não me engano, é 1.15, né? 1.15, esse aí é 1.14. 1.14, então isso aí já na diferença do peso, a variação dimensional é melhor, a proximidade da norma é mais apertada no nosso produto, ele é um produto que, vamos dizer assim, tem uma variação, tem um dimensional mais apertado com relação à norma do que o nylon fundido, né? Então, tudo isso aí tem essa vantagem que a gente está focando para o New Tech. Aproveitando essa tua fala, em termos de mercado, quais os mercados vão se beneficiar com esse produto? Queria que você passasse um exemplo para nós, até do que vocês já atendem, do que mercados que vocês pretendem entrar, para que quem está nos assistindo, de repente, possa ligar, entrar em contato com a MGS e explorar melhor esse produto. Um exemplo, por exemplo, tem um exemplo, o mercado de máquinas agrícolas também. É um O exemplo. agro é muito forte, né? O agro é muito forte. Hoje existe uma aplicação específica onde o pessoal utiliza muito, por exemplo, de um outro tipo de poliamida, que o New Tech atenderia perfeitamente, né? Toda a aplicação ali, diríamos que, igual o Vitor comentou, que não existe talvez essa necessidade de uma peça tão grande, que você precisa fazer uma engrenagem, algum tipo de peça específico, você pode substituir pelo New Tech, tá? Então, eu diria assim que uns 70%, 80% aí do mercado, ele foi perdido talvez até por uma... Pela nossa ausência. Pela nossa ausência, não diria responsabilidade, mas na questão estratégica da empresa, que é o nosso objetivo agora de recuperar Retomar. De retomar com o New Tech. Mas a gente tem alguns casos aí na parte agrícola, a gente já tem algumas empresas aí que compram conosco, né? E que a gente está apresentando essa nova roupagem agora aí do TecNew como New Tech, né? Mas eu acho que o agro é uma questão bem grande, né? É uma questão bem importante aí que eu acredito que a gente vai conseguir retomar o mercado. Peças onde desgaste, impacto, ele é um produto que atende bem. Vocês atendem alguns portos, né, no Brasil, e esse produto se encaixa também para portos, para... A gente atende algumas empresas que prestam serviço para os portos. Perfeito. Aí a parte de siderurgia usa muito, a parte de laminação de aço, tem algumas peças que pode ser utilizada com ele. Então, tem uma infinidade, que nem o Samuel falou do agro, a parte de colheitadeiras, Então, são produtos que... São aplicações que o produto vai adequar bem, vai atender a necessidade tranquilamente. E o em alguns principal casos, né? ponto é a questão também que eu diria, que é a questão tipo de
material pronto, a disponibilidade do produto também. Eu diria que o processo de entrega é bem mais rápido do que hoje vocês têm o pessoal tem no mercado. Nós temos a possibilidade de entregar muito mais rápido, porque, teoricamente, hoje, a maioria é importada, né? Esses produtos aí, dessas outras poliamidas. E o nosso é produção nacional. Além 100% nacional. A gente fabrica aqui no Brasil, que já é uma vantagem, né? Pensa então, 90 dias para trazer algo importado, sim, a gente vai conseguir produzir em 20, em 30, entendeu? Isso faz uma diferença grande para a indústria. Isso. E aí, quanto a bitolas, aí, lógico, o fundido ele tem uma vantagem em peças de diâmetros grandes. Mas a gente também está correndo atrás em desenvolvimento para fazer peças de maiores diâmetros agora também, né? Então, a gente está terminando um processo agora, né? Que está fresquinho, a gente vai trabalhar na linha de produtos de 350, de 400 e de 500 milímetros. Então, o range nosso, as medidas vão aumentar agora, né? A gente já terminou o ferramental, então só estou aguardando agora a confecção de uma serra lá e daí a gente já vai iniciar esse trabalho de peças grossas, né? Peças de diâmetros maiores, que nem eu falei, para ir de encontro com o nylon 6G. Isso é spoiler, né? Isso aí é coisa nova aí. Né? Que está surgindo. O Fábio está falando aí, né? A gente nem ia falar, mas ele falou, mas é novidade para o mercado. A gente vai começar a estudar material de dimensões maiores, porque até então a gente fabrica até 300 milímetros. A ideia é fabricar peças de dimensões maiores. E a vantagem disso, do extrudado, né, a diferença do extrudado para o fundido é que o extrudado nosso ele vai ter um tratamento anti-tensão. Então, na usinagem, a tendência do material a rachar, por às vezes, inexperiência de algum torneiro, né, de usinar plástico, o material extrudado tem mais vantagem porque ele é tratado termicamente. Então, ele alivia as tensões, coisa que é difícil no nylon fundido. Então, essa é uma outra característica, outra vantagem, característica e vantagem do NewTek com relação ao nylon fundido. E a variação dimensional também, ele é menor com relação ao nylon fundido, pelo fato de tratamento, né? Ou seja, o material está mais próximo da realidade possível da peça final, né? Da bitola da peça final, porque o material trabalha, né? Um plástico, ele tem a variação pós-produção, às vezes na usinagem, na prateleira. O pessoal às vezes fala, eu fiz uma usinagem, o material teve uma variação. Por isso que a gente tem alguns procedimentos de fazer o maior tratamento possível para deixar esse material mais estável possível, com relação ao nylon fundido. A produção preparou uma pergunta aqui, que eu acho totalmente pertinente. Quais os principais benefícios desse material em relação à resistência mecânica e térmica? Voltando à tabelinha ali, que é exatamente aquilo que você mostrou, tem né? uma segunda tabela também que tem a questão térmica, se o pessoal quiser. A relação térmica, o nylon, o NewTek, né? ele tem maior resistência térmica do que o nylon 6 extrudado. Correto. E do que o NewTek. Então, isso já diferencia ele também. Ele resiste a 110 graus, uso contínuo, ou 245 ponto de fusão. Consegue enquadrar ela? A gente pega essa parte que você falou. É isso? Ele é um roller aproximado, né? Tá vendo? O nylon 6 é um pouquinho menos, o 6G é na faixa de 100, o NewTek é 120, aqui o PA66 puro é de 110 e 120. Daí quando você pega comparativos mecânicos, você tá vendo? Boa, muito boa. Então o NewTek ele se enquadraria no termo excelente, entendeu? No comparativo entre as outras poliamidas ali. E o contexto de resistência à temperatura. E aí também entra, às vezes, os picos de temperatura, em pouco tempo, picos, né, máximo e mínimo. Enfim, isso daí é uma área que a própria engenharia de cada empresa vai olhar, vai ver essa necessidade e vai adequar a necessidade da empresa com o que o produto oferece, né? Daí eu acho que a outra tabelinha não tem uma... A primeira tabela também tem ali o contexto de... Tem mais propriedades, os comparativos. Né? Tem do peso específico. Se você colocar aquela outra também, do peso específico ali que a gente falou, que é 1,14. Cadê a do peso específico? Que isso influencia... Não está o peso. Mas ele tem a estabilidade dimensional ali, tá vendo? Porque o próprio peso específico já é uma 1,14 para 1,15. Você fala assim, é pouco? Não é pouco, não. Porque quando você começa a focar na bitola e comprimento... 1,14 para 1,15 já, não sei quantos por cento dá aí, mas já é
a peça é mais pesada ou fundida, ou seja, vai custar mais caro. Num volume, né? De várias peças aí vai dar uma diferença Então, gigantesca. esse que o pessoal às vezes não atenta muito, né? Mas são produtos, vamos dizer assim, vamos focar nele. Perfeito. E qual é o principal ganho de eficiência e produtividade para quem adota esse novo material? Qual que é o principal? O que faz o Rafael, que já compra um outro produto, migrar para esse produto? Né? Eu sei que vocês falaram da resistência, mas eu queria saber de outros ganhos que o cliente poderia ter, quem está nos assistindo e nos ouvindo, poderia pensar, pô, é a virada de chave. Um deles, como eu tinha falado, é a economia, né? A economia, por quê? Porque dependendo da peça final que o cliente vai usar, às vezes ele não encontra essa mesma dimensão, esse mesmo tamanho no nylon fundido. Então ele tem que comprar um material maior, desbastar para chegar na medida que ele quer. Já no caso do NewTek, por ser processo de extrusão, nós temos uma infinidade de medidas, de tamanhos diferentes, então o cliente pode selecionar a medida que mais se aproxima à peça final dele. Com isso, ele vai ter uma economia de desbaste de material. Perfeito. Ou seja, tempo de usinagem, né? Perca de material, porque se ele pega uma medida maior para diminuir, ele vai ter perca de material, o preço por quilo também. Então, ele tem essa vantagem, né, econômica de selecionar uma peça. A questão também do alívio de tensão, né? Nosso material é termicamente tratado, assim, alivia as tensões internas do material. Então, isso já é assim, motivo suficiente para o comprador selecionar o nosso produto. A gente não está assim, criticando o Nylon Cast. Nós também temos o Nylon Cast importado. Vocês também trabalham com ele, Sim, né? mas em termos de comparação, o NewTek se destaca, né, muito bem com relação ao seu produto mais próximo, que é o Nylon Cast. Então, dois produtos que são aproximados em termos de características, né? Nylon Cast e NewTek. Só que o NewTek tem uma série de vantagens em relação ao Nylon Cast. Então, a principal delas é a variedade de bitolas que nós fabricamos, a livre de tensão, preço, rastreabilidade, absorção de umidade, questão térmica. Então, isso destaca o NewTek. Por esse motivo, a pintura dele é dourada, né? Até a nossa canequinha aqui com café, a pintura sensacional aqui essa caneca. é dourada, né? Já para simbolizar, né? É o padrão ouro, né? Da MGS, é o NewTek. Né, que nós ficamos um tempo sem produzir e aí decidimos, não, o mercado está precisando disso aí, vamos reeditar, colocar um novo nome, manter a fórmula que o mercado já está acostumado, e o mercado aplaudiu de pé, né? Quando a gente começou a oferecer, hoje aqui é o lançamento oficial, né, do NewTek, então é motivo de festa, né? Então com a nossa própria marca, não usamos mais a marca de outras empresas, estamos usando a nossa própria marca, e é isso daí. E vocês vão ter um canal exclusivo de atendimento para o NewTek ou não? Simplesmente cliente que estiver assistindo e falar, poxa, eu vou testar esse material, entra em contato com a MGS, normalmente com o vendedor que já lhe atende e segue o processo. Só comentando ali o que o Vitor falou, a gente não parou de produzir, né? A gente só produziu menos, que nem o Samuel falou, Sim. a gente deu uma diminuída no foco. Estava com outro nome. E com outro nome. Agora, então, a ideia é ter o produto com mais ênfase no estoque, ter um produto que vai entrar junto com o nylon meia, vai entrar junto até com o próprio nylon fundido, vai entrar junto com o PP, com o PAD. Então, a gente vai ter ele, vamos dizer assim, com o pessoal de vendas, dando uma ênfase e fazendo essa retomada aí de mercado para trazer o volume de volta em cima pro NewTek, né? É isso, Vitor? Isso aí. Né, seu Samuca? O que foi feito durante esse período? Foi feita uma reposição de estoque, né, importante das principais bitolas. Foi feita uma conscientização, né? Então, a gente está fazendo esse lançamento aqui, mas a gente já começou a conscientizar os clientes. E, na verdade, o resumo de tudo, diríamos assim, é justamente abrir os olhos dos distribuidores, das indústrias, para essa oportunidade que, devido a esse tempo, ficou esquecido, né? Então, a gente estava investindo em outras coisas e que a gente está trazendo de volta, com uma nova roupagem, uma nova filosofia, aí tanto de venda comercial. É trazer uma nova oportunidade em termos de custo-benefício.
É abrir os olhos, né? É uma coisa que ninguém estava enxergando e a gente está apresentando para o mercado de novo. Eu gostei demais do nome, eu acho que o nome vai pegar. Já pegou, na verdade, Newtek MGS, nome e sobrenome. E tendo uma demanda, lançando esse produto, né? Porque, na verdade, ele é um relançamento, correto? Sim. Como é que está a MGS de estoque? Queria que vocês falassem sobre isso para atender essa demanda, porque, de repente, pode ser literalmente uma virada de chave, principalmente falando com o cliente, né? O cliente pode entender exatamente, depois de ver esse podcast aqui, de assistir esse podcast, falar, pô, peraí, como é que está isso para vocês? A MGS se preparou, a MGS, porque eu sei que há um tempo vocês estão se movimentando dentro do mercado e internamente para abraçar essa demanda, vamos dizer assim. Como é que está isso internamente? O estoque, a gente já fez a reposição, a gente está com várias medidas já disponíveis, a pronta entrega. Né, o Vitor e o Fábio podem comentar também a respeito das parcerias que eles fizeram e também no contexto tanto do fornecimento de matéria-prima, né, algo assim que a empresa ela já preparou, a gente está pronto para receber o cliente e tomar um cafezinho lá com a canequinha e fechar o pedido. Quem comprar até uma quantidade X ganha caneca? Opa, é verdade isso? Promoção. Não, o Ryan está nos assistindo lá, Ryan. Ó, vamos lançar uma promoção relâmpago aqui. Tá tudo pronto, entendeu? Tá tudo pronto. É só chegar lá e pegar uma canequinha aqui de ouro, que nem o Vitor comentou, e tomar um café com a gente e fechar o pedido. Sensacional. O pessoal tá esperando lá de braços abertos para fechar o pedido. Mas então, o que acontece? A gente se preparou com fornecedores também, né? Então, porque isso tem uma demanda do nylon 66, o próprio nylon 6 que a gente já tem. Então, o Vitor aí já desenvolveu aí um fornecedor que vai nos atender a nível de resina que atenda dentro das características técnicas ali, né? Mecânicas. E a coisa está preparada para andar mesmo. Agora a gente vai ter o foco em cima do plástico de engenharia. Isso é um plástico de engenharia, né? Então, a gente está focando nisso. Talvez não estamos deixando de olhar nas poliolefinas, mas estamos focando o plástico de engenharia. E eu queria fazer uma pergunta bem específica para o Vitor e para o Fábio. Essa retomada, vocês viveram esse momento de avanço com outro nome, né, na parceria com a indústria e tudo mais. Como é para vocês retomar isso? Algo que vocês já trabalharam, deu uma adormecida no mercado e agora vem muito forte Newtek MGS. Como é que é para vocês isso, do lado pessoal mesmo, assim, de falar, poxa, vamos reviver um produto que nós já trabalhamos muito bem. Né? É um produto que já está aí no mercado há muitos anos, né? Então, a questão agora é da gente fazer esse foco aí, mas é um desafio, né, Vitor? É um desafio, porque lá no início, quando na história, né, do Tecnil com a MGS, a gente viu uma empresa, uma multinacional, buscando alguém para dar continuidade no material que eles produziam e encontrar na MGS, né? Viram na MGS uma empresa confiável, né? Que manteria a tecnologia deles vinda da Europa. Aí teve várias mudanças nesse meio tempo, a Rod foi vendida, mudou o nome da empresa e tal. E agora nós demos uma adormecida na questão da produção do Tecnil, mas quando você retoma esse mesmo produto, né, a mesma fórmula, e mudamos o nome para um nome nosso, dá uma sensação boa, porque você já conhece o mercado, você já sabe o potencial que o Newtek tem, você conhece o produto, né, você sabe as vantagens que ele tem com relação não só ao nylon cast, mas com relação a outros materiais plásticos, e é uma coisa tua, né? É o teu nome que está lá, MGS. Agora não é mais dos outros, né? Agora é meu. Né? E o mercado está esperando isso, está aplaudindo. Então, quando a gente fala com o cliente, ó, estamos voltando com aquele material, com o nome Newtek, MGS, os clientes reconhecem que a MGS merece ter esse produto dela, porque ela carregou a eficiência da produção desse material por tanto tempo, né, que agora tem que ser nosso mesmo. Então, tem que ser a nossa marca, nosso nome, e não vai ter mais aquele negócio, mas daqui a pouco outra empresa compra a marca. Não, agora é nosso, agora não tem mais essa história. Então, é Newtek, vai ficar, Newtek MGS, como você falou, nome, sobrenome, né? A gente já sabe do produto, já conhece o produto, já conhece o mercado,
boa parte dos clientes já conhecem também o produto, né? Porque alguns clientes mais antigos que já usavam lá o TecNil, agora sabem, já conhecem o produto também, então já abrem as portas. Então é uma sensação muito boa. A ideia do Newtek MGS é expandir para a América Latina também? Você que é o responsável, vamos dizer assim, por esse desenvolvimento da MGS na América Latina, América Central, Europa. Quais são os planos da MGS para esse produto? Assim como no Brasil, é expandir, né? Então, já existem lugares da América do Sul onde nós já fizemos o desenvolvimento de clientes que nem conheciam ainda esse produto, ou seja, é o mercado onde ninguém conhecia ainda o TecNil, muito menos o Newtek. Então, nós fizemos os desenvolvimentos. Lógico, o desenvolvimento, você sabe, leva um certo tempo, tem que mandar a amostra, fazem testes, o cliente compra um lote piloto, testa no mercado e tal. E tem mercados que já está aprovado, né? Não querem saber de outro produto, só querem saber do Newtek. Os pedidos já estão vindo. Então, deu certo em um país, agora a gente vai começar a expandir para outros países também. Perfeito. Samuel, e para você, né? Trabalhar com essas duas referências do plástico de engenharia nacional, né? Estamos falando com o Fábio Vitor, muito tempo de plástico de engenharia, especialistas renomados, referências. Como que é para você desenvolver um produto desse? Porque você não participou desse produto quando ele estava no seu ápice no mercado, vamos dizer assim, e agora essa retomada. Como que é para você isso internamente, né, para a empresa, e mercado comercial? Porque você é o cara à frente do time comercial, vamos dizer assim, da MGS. Como que você recebe esse produto? Na verdade, que nem eu comentei com vocês, não é que eu estou chamando eles eles são experientes, né? Eu estava nascendo... Especialistas? Eu estava nascendo e eles já estavam... eles já estavam vendendo aí o TecNil, né, antigamente. Não, para mim, na verdade, qual que é a grande questão? Eu busco sempre tirar a expertise, né, dos dois, né? O Vitor, que já conhece os clientes, inclusive ele até me mostrou já, os estudos do passado, lá da década de 80, anos 90, mais ou menos, onde ele mostra o quanto que esse produto ele tinha de participação, tanto de produção e no mercado nacional mesmo, né? Então, eu busco extrair deles o máximo de informação, o máximo que eu consiga aprender das aplicações do produto, dos clientes, né? Em regiões do Brasil específicas, que o Vitor comenta, o fulano, o ciclano, ele comprava bastante e tal, e a gente está indo atrás, mas justamente, além de levar a história tanto do seu Mário, né, e também o Vitor, que tem... Onde a gente fala do Vitor, o pessoal, eles abrem a porta, do Fábio, pelos que eles fizeram, pela história em si, que o Vitor comentou, tanto quando produziam o TecNil, de carregarem uma responsabilidade grandiosa nas costas, vamos dizer assim, né, de estar representando uma marca forte, agora com a marca da MGS, com esse centro de pertencimento. Então, justamente, é um desafio assim que não é tão desafio, pelo legado que eles deixaram para trás. Entendeu? Então, a gente está chegando lá e representando, eles ficam felizes. Pô, graças a Deus, né, que vocês voltaram a produzir esse material. O pessoal atrasava a entrega para me entregar aqui, demorava, as bitolas eram muito grandes, eu tinha que gastar muito tempo usinando peça, agora vocês me trazem uma possibilidade de custo-benefício um pouco menor. Então, na verdade, a minha responsabilidade é só vender, é partir para cima agora, entendeu? A história é uma história muito linda, uma história muito bonita, o legado que tem da marca e da empresa, ele é um legado bonito, então onde eu chego, o pessoal, a porta é aberta para mim, entendeu? Sensacional isso. Os vendedores lá da fábrica também. É só realmente o fato de trazer esse conhecimento para o mercado e o meu trabalho é vender, né? Então, você que quer fechar o pedido, ó, por favor, tá aqui, ó, canequinha, tudo aí. Só entrar em contato. Só entrar em contato? É só entrar em contato que o nosso time está pronto lá para atender. Então, tem um legado, né? Tem uma história. Legal. Então, é justamente com uma nova roupagem, reapresentar o produto para o mercado. Lógico, o mercado ele mudou de lá para cá, muitos clientes ainda não conhecem, a gente está com um trabalho principalmente educativo, né, de trazer essas principais diferenças, os comparativos, e mudar. É que tem muito comprador também que ele não é técnico, né? Muitos compradores, eles só fazem o pedido e seguem as ordens lá do que vem da fábrica. Perfeito. Então, nosso objetivo é apresentar o produto, mostrar as características, os benefícios dele em comparação aos outros produtos que estão aí, porque, querendo ou não, a cultura de compra mudou nos últimos anos, correto, né?
Mas a porta está aberta. O legado que eles deixaram é excelente. Então, para mim, eu só chego, a porta aberta. Eu falo da MGS, lá do Vitor, do Fábio, do seu Mário, e o pessoal abre a porta, a gente entra, e graças a Deus, o nosso objetivo é vender agora, né? Não, E eles me cobram, né? E o bacana, isso é importante, tem que bater meta. Tem que bater a meta. Não, e o importante é assim, você vê uma empresa consolidada, tantos anos no mercado, e investindo em inovação e tecnologia. Eu acho que o fato de trazer um produto novo, de resgatar um produto e você ajustar ele, né, às demandas atuais de mercado, e você ter a coragem de um produto 100% nacional, como vocês falaram, ter a coragem de colocar ele no mercado, eu acho sensacional. E os empreendedores, porque ser empreendedor no Brasil não é tão simples assim. Sim. Eu acho que está de parabéns, Fábio, Obrigado. pelo fato de ter a coragem, né, de colocar um produto no mercado, de avançar, de mover muita gente, porque é produção, Não, é logística, não é um só, são todos. Exatamente, a empresa como um todo, né? Você movimenta todo mundo, né? Todos os setores, exportação, importação, trazendo material, levando material. É isso aí. Né? Então, parabéns para vocês. Eu acho que é um produto sensacional. Eu acho que, como o Fábio falou, é um produto muito bem posicionado no mercado e a tendência é só ampliar. sim. Né? E eu acho que o nome foi muito bem pensado. New Tech MGS. Foi sim. Gosto muito do nome, eu acho que já pegou esse nome. E acredito que esse produto vai ter um grande futuro. Vai sim. Já tem um excelente passado, pelo que Sim. vocês pontuaram. E vai ter um excelente futuro. Não tem volta. Não tem volta. Exatamente isso. Mas tem mais novidade ou só o New Tech? tem Fiquei sabendo que vocês já estão desenvolvendo uma outra situação, inclusive, que vocês já estão trabalhando com IA dentro da parte de produção. Parece que vai vir novidade aí da MGS. A MGS não está parando simplesmente no New Tech MGS. Parece que tem mais coisa sendo desenvolvida. Tem bastante coisa. A MGS faz parte da personalidade dela, essa questão que você falou do empreendedorismo, do buscar coisas novas, né? Isso vem desde lá do passado, da época do seu Mário, desenvolvimento de novos tipos de plásticos que não são fabricados no Brasil. A MGS ela não se conforma do material só existir lá fora, então ela vem e faz. Fizemos parcerias com grandes nomes dos fabricantes de plásticos de engenharia e plástico de alta performance. Todos eles foram na MGS, comprovaram a eficiência e eficácia da MGS no desenvolvimento de produtos novos. E isso não fica só na questão dos plásticos, mas também em questão de treinamento de atendimento, de marketing e agora com a inteligência artificial, né? Uma coisa extremamente nova. Estamos fazendo parceria com uma empresa gigante na questão de inteligência artificial e aplicando aos nossos processos. Perfeito. Então, é uma coisa assim, está em fase de testes, mas logo, logo o mercado já vai descobrir que a gente conta com essa ferramenta também. Perfeito. E New Tech MGS. Além da parte de desenvolvimento, nós estamos aqui para relançar o produto, correto? Uhum. Com relação à aplicação do produto, tá? Nós falamos aqui em algumas possibilidades no setor agro, portos, ele tem uma infinidade. Por que eu estou falando isso? Porque dentro de um acompanhamento que eu fiz com o Samuel, do atendimento do Samuel, eu vi que o cliente, ele sabia o que ele queria, porém ele não tinha a certeza do desenvolvimento do produto final dele. E eu vi o atendimento do Samuel, então eu queria que vocês falassem um pouquinho desse atendimento que a MGS dá, que o Rafael tem uma empresa, quero substituir o aço pelo plástico, porém eu não sei se o produto que eu tenho na minha cabeça, o que eu imagino, é compatível com o plástico em questão de resistência e tudo. Eu queria que vocês falassem, até o Samuel falasse um pouquinho disso, porque esse atendimento a esse cliente me chamou a atenção pelo fato dele trazer o cliente para dentro da empresa e desenvolver aquilo que o cliente imaginava na cabeça dele e transformar aquilo em realidade. Queria que vocês falassem um pouquinho desse atendimento que eu achei sensacional da MGS. O que a gente faz, comumente, então o cliente ele chega com uma necessidade
nós temos um time, né? Nós temos um time de engenharia que participa do projeto junto com o cliente. Correto. Então, se você tem uma peça ou algo que você precisa desenvolver, a gente vai, visita o cliente, a gente tem uma ficha de avaliação técnica, onde a gente faz alguns questionamentos, a priori, para tentar levantar as principais necessidades do cliente. E esse desenvolvimento é feito em parceria, de acordo com a aplicação dele, porque a gente tem que ter um cuidado muito específico a respeito de falar a respeito da aplicação do produto, porque a gente não está lá, né? Mas a gente tem vários casos de sucesso aí de desenvolvimento de produto. A gente pega lá, se for necessário, a gente faz algumas amostragens do produto, manda para laboratórios, faz ensaios, para tentar chegar na melhor aplicação possível para a necessidade dele. O diferencial da MGS é o quê? É justamente colocar a fábrica à disposição daquele distribuidor, daquele consumidor final, em vários contextos. Tanto no conhecimento da aplicação do produto, que é aquilo que nós temos, na usinagem do produto, que nós temos um braço de usinagem, que é a FGM, ele não tem ferramenta para usinar, a gente também usina o produto e entrega o produto pronto, além de fornecer o semi-acabado, já a peça pronta, mas principalmente é mostrar as várias alternativas que aquele cliente tem, porque o conhecimento de plástico no Brasil, assim, ele não é tão aprofundado igual fora do Brasil, né? Então, nós, com a nossa expertise e o time de engenharia, a gente não só vende um produto, a gente presta como se fosse uma consultoria mesmo, entende? Mas sempre em parceria com o cliente, entendendo a necessidade dele, né? Então, você vai bater lá na MGS, vai falar com o nosso atendente agora virtual, né? Que a gente está treinando ele, que é o Mário, né? Que é em homenagem ao fundador da empresa. Ele vai, justamente pelo contexto de atendimento, de entendimento dele dos produtos e tal, ele vai sugerir, ele mesmo já sugere algumas aplicações. Bacana. Inteligência artificial é uma coisa que não tem volta mais, né? E, em contrapartida, a gente entra com o nosso time de engenharia, né? Junto com o cliente, entendendo a necessidade dele e sempre trazendo o melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício, que é o caso do Newtek. A gente nunca vai vender gato por lebre. Vamos vender um produto mais caro ou algo assim. Sempre o custo-benefício. A gente sempre super sincero no que a gente faz, não vende coisa errada, não mente. É tudo no papel, é tudo feito com honestidade e com sinceridade, né? Sempre buscando atender o cliente da melhor forma possível, tá? Bacana. Então, na verdade, você acaba fazendo algo personalizado. Sim. Um atendimento personalizado. Também não vamos deixar de ter o vendedor lá. Claro, não, com cada certeza. Um tem o seu nome dentro da empresa lá, já tem uma amizade com o cliente, né? Ou então ele continua lá. Então, essa ferramenta da inteligência artificial, ela vem para somar junto com o vendedor interno, com a estrutura interna nossa. Ele vai poder atender no sábado, facilita no domingo. A vida, né? Então, a pessoa tem uma dúvida, dados técnicos, então tudo vai... Inclusive, ela pergunta depois, olha, eu sou artificial, você quer falar com um vendedor? Depois encaminha para o vendedor. Perfeito. Né? Então, isso é uma... Ele facilita a vida, né? É tipo como se fosse um portal, pensa um portal de dúvidas. Você tem uma dúvida a respeito de um produto, que às vezes que você tem uma resposta ali em menos de 1 minuto na tua mão. Qual o produto que eu uso para fazer uma engrenagem? Uma dúvida. Que às vezes o vendedor lá do nosso distribuidor não tem um conhecimento tão técnico. Perfeito. Tão digita lá no nosso engenheiro virtual, né? E ele vai responder para você. Você pode usar essa alternativa A, B ou C. Qual que você prefere? E se for uma coisa mais aprofundada, a gente visita, a gente... Tem projetos aí que demoraram quantos anos? Tem um aí que demorou 10 anos. 3, 4 anos, 10 anos. 10 anos, tem casos. Projetos que... Projeto é projeto, né? Tem que passar uma série de testes. E a gente dá uma sugestão, né? Tipo assim, a gente não está lá fazendo o desenvolvimento... Não é um desenvolvimento, dizendo para o cliente, use esse produto que vai dar certo. Correto. Cada empresa tem que ter a sua engenharia lá, porque a gente não tem não é um engenheiro que está fazendo o projeto dentro da empresa. A engenharia da empresa tem que pegar os dados e fazer isso com que isso se junte todas as informações para daí, o produto está dentro dessas características, pode ser usado na aplicação X entendeu? É uma parceria, né? É uma parceria. A gente tem que entregar o produto nos conformes, mas a parte de engenharia interna, geralmente as empresas têm que ter isso já em mente, que vai pegar esses dados e vai jogar isso na aplicação para poder desenvolver a peça, e a gente participa disso junto, fornece amostras. Então, a gente não assina o projeto do nosso cliente.
né? Porque isso é o papel do engenheiro do nosso cliente. Então, mas nós damos todo o suporte que o engenheiro do nosso cliente precisa para tomar a decisão de qual plástico ele vai usar. Então, nós mandamos amostras, fazemos peças usinadas para ele poder testar. Então, nós fazemos tudo isso que o engenheiro do nosso cliente precisa para daí ele tomar a decisão e assinar o projeto do plástico que ele entendeu que tem o melhor custo-benefício. Às vezes não é um plástico só que vai resolver o problema dele. Às vezes ele tem uma opção de 4 plásticos, 3 plásticos. Aí ele vai decidir entre esses plásticos, que em conjunto com a MGS ele descobriu que é o mais adequado, ou são os mais adequados, e baseado nos testes que ele vai fazer, né, em termos de custo-benefício, ele vai decidir qual deles ele vai usar no projeto. Então, todo esse suporte a MGS dá gratuitamente. Da mesma forma que nós fazemos também as palestras em universidades. Né? Estamos cansados, né, Samuel, de fazer um bate-papo, palestras, treinamentos em universidades, em faculdades, mesmo em empresas, divulgando os vários tipos de plástico que existem, suas características. Cada plástico tem uma característica diferente, para que o aluno saia da faculdade com um conhecimento, pelo menos superficial, né? Que não existe somente um plástico, tudo é plástico, né? Cada plástico tem a sua característica. Nem tudo é Tecnil. Nem tudo é Tecnil. Hoje, por exemplo, a MGS já fez alguns desses plásticos. Vocês não trouxeram aquela pirâmide, né? Onde tem os plásticos ali de engenharia. Mas pode falar sobre o que a gente coloca na tela. Então, depois se pesquisar, se o pessoal colocar a pirâmide de polimérica. A MGS já fez alguns outros produtos. A gente já desenvolveu, já produzimos pique, né? Sim. Já teve o pessoal lá de matéria-prima que até se assustou, falou assim, pô, mas vocês produzem isso? Produzimos, vem aqui. Eles vieram lá, o pessoal da matéria-prima. PPSU, nylon com fibra, só que nylon o que 12, acontece? nylon 11. Isso a gente já produziu, né, na MGS, só que ainda o país esbarra no problema de quantidades, né? Então, tem certos produtos que ainda não tem uma escala grande ainda para você... Está começando a vir produtos novos, né? Então, a MGS já fez alguns produtos da pirâmide ali, e é lógico, a gente também não foi muito adiante por causa de escala de produção, mas podemos fazer. Isso na necessidade de um cliente final ali, ou de um revendedor, eu preciso de uma quantidade X da bitola tal, espera um pouquinho aí, me dá a resina ali, me dá um pique, me dá um PPS1, PVDF, a gente tem como rodar na MGS fabricando dentro da MGS, né? Mas as escalas ainda, no país de certos produtos mais técnicos, ainda está começando, mas vem. E a evolução de mercado? Vocês estão há tanto tempo com essa autoridade dentro do mercado, né, da MGS. Como é que está a evolução dentro das empresas, dentro da indústria? E só Claro. aproveitando o gancho, algumas coisas não produzimos hoje na MGS, mas a gente está importando. Então, Perfeito. a gente traz de fora, né? Tem algumas medidas básicas, né? Busca a solução. O pique agora, estamos trazendo aí com uma escala, o próprio Teflon, algumas bitolas. E quando tem a necessidade do cliente, também a gente vai buscar lá fora e traz, importa e atende o cliente, né? O próprio UHMW, que hoje a gente também está trazendo alguma coisa, né, Vitor? De semi-acabado. Então, a gente está atento nisso aí também para poder suprir o nosso cliente com uma gama maior de produtos, né? Tem plásticos que nós sabemos fazer, que já fizemos, mas a escala é muito pequena para colocar numa extrusora. Então, nós conhecemos muitas indústrias parceiras no mundo inteiro, selecionamos algumas de fornecedor, selecionamos algumas não só de matéria-prima, mas de semi-acabado também. Então, por exemplo, um pique é um material de altíssima performance, material caro. Nós já fizemos MGS, mas com o nosso maquinário não existe ainda um volume suficiente para a gente usar o nosso maquinário para produzir o pique. Então, nós temos um parceiro externo que já homologado por nós, que nós visitamos a fábrica, aonde nós compramos o pique dele, ao invés de fabricar. Tem produto que nem no Brasil existe, tipos de plásticos que nem no Brasil existe, só existe lá fora em um outro país. E nós produzimos, né, desenvolvemos clientes
e produzimos esse tipo. Então, trazemos a matéria-prima, desenvolvemos a matéria-prima, umas 3 empresas do mundo conseguem desenvolver essa matéria-prima, nós selecionamos uma e produzimos da MGS. E tem alguns outros produtos, como o Fábio falou, o Teflon, o nylon fundido, o HMW. Esse tipo de produto, o nosso maquinário não fabrica. Nós temos parceiros também lá fora que nós importamos, parceiros homologados por nós, que nós visitamos a fábrica, aprovamos, vimos matéria-prima, vimos maquinário, vimos o processo, entendemos que está de acordo, fizemos testes do material, está de acordo. Então, esses materiais nós importamos ali pronto para poder vender no mercado. Então, nós temos isso aí, como eu falei no início, isso faz parte da personalidade da MGS, de fazer coisas que nem todo mundo quer fazer, que nem todo mundo sabe fazer. Né? Isso custa tempo e trabalho? Custa, Sim. mas está no nosso DNA. Né? A Perfeito. gente não se conforma, a gente não consegue ficar olhando assim, puxa, mas esse plástico não existe aqui. Pô, não existe, então vai existir. Né? E vamos lá e fazemos. Eu acho que essa parte de desenvolvimento, tecnologia, né, pesquisa e desenvolvimento, o famoso P&D, acho que é super importante para o mercado nacional. E o Newtek, MGS, sendo um produto nacional, eu acho que vem muito ao encontro dessa tua narrativa de posicionamento de mercado mesmo da MGS. Né, de estar à frente, de estar aberta, inclusive, para desenvolver produtos novos com indústrias. Né, eu vi o histórico de clientes de vocês atendem muita gente grande de mercado no Brasil. Né, e eu acho que quando você leva uma solução para uma empresa e resolve um problema... é gratificante, é legal. Exatamente, eu acho que legal. é satisfatório. Isso aí. Eu acho que é isso. Acho que quem tiver alguma dúvida sobre o Newtek MGS, Samuel é o cara. É isso? É isso aí. É o Samuca. Vou te vender. Entrar em contato com o Samuel. Nós vamos colocar aqui, inclusive, vamos colocar aqui embaixo o link direto para o WhatsApp do Samuel. Para vocês conversarem com ele, tirarem dúvidas e experimentar esse excelente produto que num passado não tão distante, né, foi vendido em alta escala e agora a MGS trazendo Newtek MGS, nome e sobrenome. Sensacional. Isso aí. Alguma observação? Vitor, alguma coisa que você queira... Não, só a satisfação mesmo de ver hoje, né, o lançamento oficial do Newtek, um produto que eu já trabalhei no passado com outro nome, né, mas com a mesma fórmula e agora com o nome nosso. Né? Então, mais assim, é a satisfação de participar desse momento, né, de lançamento, né, e ter contribuído aí nesse mercado. Quanto tempo de MGS? 33 anos. Meu Deus do céu. Quantos anos você tem, Eu Samuel? tenho 31, só pra vocês saberem, tá? Isso aí. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Eu tenho 31. Não é hoje, ainda mais no mercado de hoje, né? Você vê uma pessoa que ficou 33 anos numa empresa. Hoje é muito difícil. É difícil. Não difícil. Hoje é muito difícil com essa mudança de cultura. Mas tem a ver com a cultura também. Quando a tua cultura casa com a cultura da empresa, né, o resultado é esse. Vai embora. Vai. E o Fábio, quanto tempo de MGS? Bom, o Fábio, desde quando nasceu a MGS. Fundação lá. A primeira... O contrato social é de 88, mas é um pouco mais antiga, né? Mais antiga. Mas Desde o é uma início. vida, né? É uma vida. Fábio, alguma consideração do Newtek MGS? Não, é isso aí. Nós vamos vir para o mercado, vai ter o produto aí para atender a necessidade do mercado e vamos em frente. Mais um degrauzinho, né, Vitor? Mais um. Será que o Raia vai manter a promoção da caneca? Vai Ai. Vai ter que manter. Agora já está prometido, né? Vamos fazer uma tabelinha aí, tanto X, ganha a canequinha dourada. Leva uma Pra caneca trazer sorte. dourada. A caneca MGS. de ouro Isso aí. do Newtek. Samuel, alguma consideração? Eu queria agradecer pela oportunidade, né? Tá aqui. Pessoal, me ajudem a vender, ó. Tá aqui, ó. Entra em contato e vamos bater a meta aí, tá bom? Isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato lá com o nosso time de vendas. O pessoal vai estar disponível para poder esclarecer as dúvidas, né? Mas a maioria dos clientes já conhece, né? Sabe. O Newtek aí, ó. Vai ganhar a canequinha. Não vai deixar. Maravilha. Quero agradecer a todo mundo. Muitíssimo obrigado por Nós esse é que bate-papo, agradecemos. por esse esclarecimento, que eu acho que é muito importante para o Brasil inteiro. Né? Esse novo produto
essa nova roupagem, vamos dizer assim, New Tech MGS, ficou bem bonita a caneca, eu Para gostei. o Brasil e para o exterior também, porque isso aí a gente vai mandar em várias traduções. Tomar conta aí. da América do Sul, Sim, é Europa, isso aí. avançar, América do Norte. Sensacional. Quero agradecer demais vocês. Obrigado. E excelente ano e que venda muito. New Tech Deus MGS. quiser. Isso aí. Obrigado. Vamos lá. Amém. Beleza.